Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade aqui ao nosso curso de História Contemporânea, a gente vai estrear agora, fazer uma virada de chave importante no nosso curso, né? Vamos buscar abordar aqui não mais temáticas historicamente concernentes, apesar da gente poder fazer um montão de coisas ainda envolvendo o século XIX. A gente vira a chave para a segunda metade do curso, começa a falar do século XX, né? A gente, com isso, vai abordar o primeiro tópico que a gente separou para falar em História Contemporânea. Lembrando, é um curso de História Contemporânea, né? Eu, Daniel Chaves, estou trabalhando com vocês na graduação em História da Universidade Federal do Amapá. Esse primeiro conteúdo sobre Primeira Guerra Mundial, sem trocadilho, é um marco que boa parte da historiografia, e sem dúvida alguma eu poderia ir ao encontro de alguns historiadores contemporanistas que têm um razoável consenso que ou em favor da própria Primeira Guerra Mundial ou de contextos históricos diretamente correlatos à Primeira Guerra, nós temos a virada de chave do 20, do 19, perdão, para o 20, né? No que é uma discussão sempre muito polêmica, porque a marcação do que é a história não depende de abordagens numéricas, e sim de processos, de modo que me parece até muito mais apropriado aqui a gente ter um leque de transições do que exatamente uma transição universal, até porque cada problema histórico aborda de um jeito o tempo. Então, a Primeira Guerra Mundial ela tem algumas dessas características, ela tem alguns processos correlatos que demonstram, por um lado, o esgotamento de algumas tendências estruturantes do século XIX, e, por outro, a gente pode, desculpem, a gente pode apontar que inovações e que transições começam a se desenrolar de forma razoavelmente estabilizada, né? Não custa a gente observar que a primeira das grandes guerras mundiais, e seria, segundo a historiografia, seriam duas das grandes guerras mundiais, foram conflitos históricos que tiveram uma magnitude, uma proporção e, consequentemente, um impacto que, de certa forma, apresentavam um ineditismo. O esgotamento de tendências que a gente se refere, naturalmente, é o esgotamento de tendências em favor do que era o já desarranjado, o já decadente concerto europeu ou sistema de Viena, que foi basicamente um construto político da primeira metade do século XIX, 100 anos antes da Primeira Guerra, que buscou trazer uma estabilidade e uma segurança na medida do possível, ou uma percepção de segurança para o sistema político europeu, e nesse contexto aqui de 1914, e principalmente no contexto de 1814, falar em sistema europeu significava trabalhar com o que seria o centro de gravidade político do mundo ocidental. Não só político, econômico, tecnológico, cultural. Então, quando a gente fala numa guerra que acontece no interior da Europa, por que a gente está chamando essa guerra de uma grande guerra? Porque a Europa, desse contexto de 1914, era não só uma Europa particular, própria, né? Nós já vimos isso em outros momentos aqui do nosso conteúdo, e eu vou apresentar novamente para vocês, em que a Europa dessa época do final do 19, ela não era pura e simplesmente uma região do mundo, essa pequena península da Eurásia. Ela representava uma vasta gama de possessões territoriais, e quando não de possessões territoriais diretas ou indiretas, de áreas de influência que tinham uma relevância, obviamente, imprescindível para uma compreensão do que era a estabilidade do sistema internacional. Ou seja, a Europa ela ditava a ordem internacional da forma mais centralizada o possível. Talvez alguns historiadores que trabalham com a história moderna e contemporânea vão conceber, e me parece uma discussão apropriada,
que o que nós temos nessa Europa do final do século XIX é a maior extensão, o maior espectro de poder que a Europa alcança em toda a história do colonialismo, né? Se vocês argumentarem em favor do fato de que a América luso-espanhola já havia sido descolonizada, por outro lado, as possessões diretas francesas e inglesas, principalmente na África e na Ásia, implicavam decisivamente num alcance que vocês podem reparar é absolutamente invejável, não é? Então, o que a gente está chamando aqui de Grande Guerra não é apenas uma guerra que acontece, e claro, ela se desdobra, nós vamos ver isso nos conteúdos seguintes, em várias regiões do mundo. O que chama atenção na Grande Guerra é o fato que ela foi eminentemente um conflito cujo gatilho foram disputas regionais que se transformaram em disputas entre sistemas de aliança que, por sua vez, eram compostos pelos impérios, por esses impérios aqui que vocês estão vendo. Então, quando nessa regiãozinha aqui em marrom, região do Império Austro-Húngaro, logo embaixo dela essa região em cinza, que é a região dos Balcãs, uma região estrategicamente super importante. Vou mostrar para vocês aqui no Google Maps. Sempre gosto de fazer essas incursões no Google Maps, porque dá para a gente passear legal. Isso aqui que vocês estão vendo no mapa, basicamente, é a região dos Balcãs, tá legal? É uma região composta pelo que nós hoje estamos compreendendo como a antiga Iugoslávia, já nem se fala mais antiga Iugoslávia, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Kosovo, Montenegro, Albânia, Macedônia, Bulgária, Romênia e Moldávia. Essa seria a região dos Balcãs. Tudo bem? Da Península Balcânica, que é uma região extremamente importante porque ela conecta essa Europa Central com o leste do Império Russo, com o norte do Império Turco-Otomano, com a Grécia e Itália. Ela é, ao mesmo tempo, conexão do Mar Negro com o Mediterrâneo, o Egeu e o Adriático. E é uma região que vocês podem ver que, geopoliticamente, por si só, está muito próxima, num raio de aproximadamente 1.000 ou 2.000 quilômetros, do norte da África, da Anatólia, da Europa Central, do Mar Negro, ou seja, super, super importante. Tá legal? Então vamos voltar aqui para o conteúdo para a gente olhar direitinho, né? Essa guerra, ela não foi só uma grande guerra por envolver vários atores tão significantes, é porque ela também envolveu uma quantidade de pessoas extraordinária, com uma mobilização de mais de 70 milhões de militares envolvendo 60 milhões de europeus, e é conhecida como uma das maiores guerras da história, junto com a Segunda Guerra Mundial. Foi também um conflito dos mais mortais da história, com aproximadamente 10 milhões de mortes combatentes e aproximadamente 15 milhões de mortes de civis como resultado direto, enquanto os genocídios resultantes e, no final da guerra, largamente influenciado pela logística da guerra, a pandemia da gripe espanhola de 1918 causou outros vários milhões de mortos no mundo. Só para a gente ter uma ideia do que era o alcance, né, a proporção de mortes da gripe espanhola, nós estamos falando aqui de uma expectativa de mortos de aproximadamente 50 milhões de pessoas, né? Para que a gente tenha uma noção, só nos Estados Unidos foram 600 mil mortos por conta da gripe espanhola, que injustamente é chamada de gripe espanhola. Tá? Por quê? Porque a gripe espanhola, na verdade, surge nos Estados Unidos, mais especificamente no Kansas. Vou mostrar para vocês um pequeno infográfico, tá? Para que vocês tenham uma noção da mortalidade do que foi a gripe espanhola. A gripe espanhola, entre 1918 e 1919, matou entre 40 e 50 milhões de pessoas.
Ela matou mais do que a praga de Justiniano, do século VI, mas matou um quarto do que a peste bubônica dos 5 anos entre 1347 e 1351 na Europa. Tá? Para que vocês tenham uma ideia, a AIDS, que é uma pandemia que está presente há pelo menos 30 anos, matou 25 a 35 milhões de pessoas. A Covid ainda está muito distante desse padrão, desse patamar, mas foi uma época importante. Por quê? Porque foi uma época de pandemias, né? Claro que a gripe espanhola, como ela é conhecida, ela não é apenas uma pandemia, um raio em céu azul. Vocês vão ver que a gripe russa, a terceira praga, os surtos de cólera que aconteceram, foram vários eventos que levaram a essa virada do 19 para o 20 também ser uma época de pandemias. Mas eu não vou entrar aqui numa história das pandemias, não, porque senão a gente não sai daqui hoje e a gente não fala de Primeira Guerra. Ok? Vamos em frente. Ela foi uma virada significativa, como a gente já falou, com consequências imediatas, levando a inúmeras revoluções relevantes. A gente vai falar da Revolução Russa, talvez a mais importante delas, mas é importante notar que esses 4 grandes, Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e Itália, acabaram impondo às potências derrotadas uma série de acordos, de tratados, que foram definidos na Conferência de Paz de Paris de 1919, sendo o mais conhecido o Tratado de Versalhes com a Alemanha. No final das contas, como resultado da guerra, alguns impérios deixaram de existir. Impérios verdadeiramente importantes, como o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e o Império Russo. E vários novos estados foram criados a partir do que a gente chamaria de restos mortais, né? Para a gente ter uma ideia, o Mapa Mundi de 1919, ou pelo menos o mapa desse mundo pós-guerra, eu vou tentar mostrar aqui para vocês terem uma ideia de como a Europa, especialmente, passou. Eu destacaria que nesse momento aqui a Europa é o lugar mais significativo de uma mudança cartográfica, para que vocês tenham uma ideia das mudanças que aconteceram entre aqui, a esquerda, 1914, tá? E a direita, 1918. Para começo de conversa, o Império Austro-Húngaro foi absolutamente destruído, tá? Com o surgimento da Áustria independente, da Hungria, a Tchecoslováquia, como união da Tchequia e da Eslováquia surge, a Romênia anexa alguns territórios, a Sérvia ela faz com que parte do Império Austro-Húngaro se torne esse projeto de nação, o Reino da Iugoslávia, tá? Como parte das consequências da quebra do Império Russo, da fratura do Império Russo, Finlândia e todos os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, surgem como novas nações, tá? E o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda, que vocês vão observar que tem um processo novo, que é a independência da Irlanda, que acontece em 1900. A Guerra de Independência da Irlanda vai aproximadamente em 1919 e 1921, tá? Ela se manteve ainda na Commonwealth, que é a comunidade de países de língua inglesa, mas apesar da independência do Reino Unido ser declarada em 1916, durante, portanto, a Primeira Guerra Mundial, ela só é reconhecida depois, em 1922. Se tornou absolutamente paradigmático a República Irlandesa, para a gente conhecer um pouquinho da história de como esse país se torna um país, que a gente vai ver lá na frente, bem legal, se torna um país, mesmo na Europa, tão significativo para a gente entender as lutas da descolonização. Tudo bem? Vamos em frente. E eu queria apresentar para vocês, nessa sessão de hoje, essa sessão de agora, algumas das causas dessa guerra como um fenômeno mundial e por que, afinal de contas, a Grande Guerra Mundial ocorre. Uma primeira causa que nós poderíamos apontar, dentre várias, foi o colapso do sistema de Viena. O que eu estou chamando de sistema de Viena? É do sistema geopolítico europeu criado em favor da derrota de Napoleão
em 1814, depois definitivamente em 1815, e o surgimento do Congresso de Viena, da promoção austro-húngara, ou melhor, austríaca no primeiro momento, do Clemens von Metternich, para criar um sistema de paz na Europa que fosse duradouro. Então, durante boa parte do século XIX, as principais potências europeias tentaram manter esse tênue equilíbrio de poder entre si, resultando em uma complexa rede de alianças. Essa rede de alianças vai ser problemática, vocês vão ver. Os maiores desafios para isso, para que esse sistema colapsasse, foi, sem dúvida alguma, o chamado isolamento esplêndido britânico, que em larga medida decorre de aspirações da Grã-Bretanha em se tornar uma potência supracontinental, uma potência global, deixando um pouco de lado o interesse estratégico, a concentração de interesses estratégicos no continente europeu. Diria que decisivamente o declínio, a decadência do Império Otomano, que também é um super fator aqui para a gente observar, teria sido importante, e a ascensão pós-1848 da Prússia, sob a direção do chanceler Otto von Bismarck. A vitória na Guerra Austro-Prussiana de 1866 estabeleceu essa hegemonia prussiana na Alemanha, enquanto a vitória sobre a França na guerra, logo em seguida, franco-prussiana, de 1870, unificou os estados alemães em um Reich, um Império Alemão, sob essa liderança prussiana. O desejo francês de derrota, só para vocês terem uma ideia, geralmente o pessoal fala da Prússia, Prússia para lá, Prússia para cá, ela é o quê? Parente da Rússia? O que é isso, né? O que a gente está chamando de Império Prussiano ou de Prússia? Eu vou mostrar para vocês então no mapa o que significava na prática essa região. Tudo bem? Eu vou abrir aqui para vocês. Vamos lá. A expansão da Prússia é alguma coisa muito próxima do que hoje é a Alemanha. Essa região aqui, que foi o território prussiano, vai das penínsulas bálticas, parte da Polônia, vocês devem estar vendo aqui na telinha, com o Tratado de Tilsit, de 1807. Alguns territórios, esses territórios em amarelo, foram conquistados ou reconquistados em 1815. Outros territórios foram conquistados, esses em laranja, um pouquinho mais claro, em função das guerras com a Dinamarca e das guerras com a Áustria, de aproximadamente década de 60 do século XIX. E, por último, alguns estados, esses estados em laranja um pouquinho mais escuro, se juntaram ao Império Alemão em 1871, a unificação alemã. Cabe recordar que a Prússia, então, ela é digamos assim, uma força gravitacional importantíssima para a compreensão do Estado alemão. Inclusive, vou mostrar para vocês que eu gosto muito dessas alusões, eu acho que elas são bem didáticas, né? A bandeira prussiana, olha só, até hoje, isso é só uma coisa quase anedótica, tá, pessoal? Até hoje, apesar da bandeira da Alemanha ser vermelha, amarela e preta, até hoje a seleção alemã de futebol usa preto e branco, muito em favor dessa identidade prussiana, tá? Do mesmo jeito que a Itália, que não tem azul na bandeira, usa azul, porque é a cor da família real. A Holanda, que não tem laranja na bandeira, usa o uniforme laranja, e assim vai. São questões importantes para os europeus. Super importantes. Tá bom? Vamos lá. Então, essa unificação ocorre em decorrência da Guerra Franco-Prussiana, o desejo de francês de vingança pela derrota em 1871 e a recuperação da Alsácia-Lorena. Mais uma dessas coisas, né? Que a gente ouve, e às vezes a gente não trata como deveria ser tratado cartograficamente, né? Que é para mostrar para vocês onde é que é Alsácia e Lorena. Vamos mostrar no mapa onde é que seriam essas duas regiões, tá? Essa região da Alsácia e Lorena é uma região fronteiriça do que hoje é a Alemanha. Eu vou apresentar aqui para vocês. Olha, num conteúdo, depois vou pular para o Google Maps, tá bom?
Como vocês estão vendo aqui, bem pequenininho, mas dá para ver, que existe algo entre a Suíça e Luxemburgo, que é a região da Alsácia-Lorena. Então vamos aqui no mapa. Achamos a Suíça. Onde é que está Luxemburgo? Aqui está Luxemburgo. Essa aqui é a região, eu vou focar legal nela, da região da Alsácia-Lorena. Vocês estão vendo? Segundo esse mapinha aqui, ó. Vamos ver outros vários exemplos. Está bem pequeno aqui, não dá. Vamos aproximar um pouco mais. Olha aqui, olha. Algo que iria da cidade de Metz. Vamos lá, onde é que está Metz aqui? Pronto, vou mostrar para vocês. Algo que iria da cidade de Metz, hoje França, até aproximadamente algum lugar entre a região da Basileia, Montbéliard, Besançon, no sudeste da França. Perfeito? Perfeito. Deu para ter uma ideia do que é Alsácia-Lorena. Alsácia-Lorena, como vocês podem ver, é uma região, é a região de fronteira entre Alemanha e França. Ok? Então, foi por isso que eles saíram do cacete por conta dessa região. Foram pra porrada. Legal? O colapso do sistema de Viena é uma razão. E uma decorrência do sistema de Viena, que é o emaranhado das redes de alianças, pode ser considerado como uma outra causa para a guerra. Durante o século XIX, as principais potências europeias fizeram um grande esforço para manter um equilíbrio de poder em toda a Europa, resultando na complexa existência de uma rede de alianças políticas e militares em todo o continente, aproximadamente na virada do 19 para o 20. Essas começaram com a Santa Aliança entre Prússia, Rússia e Áustria. Quando a Alemanha foi unida, a Prússia se tornou parte dessa nova nação alemã, e o Otto von Bismarck, muito esperto, vocês sabem quem foi o Otto von Bismarck? Otto von Bismarck, vou mostrar ele para vocês. Tá? O chanceler de ferro, como era conhecido. Um bigodudo barra pesada da Alemanha, bom de briga pra caramba. Vocês, quem era o von Bismarck? Isso aqui é um retrato feito, um desenho do von Bismarck, tá? Vocês podem ver que esse baita desse bigodão insinua que ele não era um cara muito simpático, né? Quer dizer, ele era um cara que, se tivesse que botar para quebrar, botava. Então ele negociou a Liga dos Três Imperadores com austro-húngaros, russos e, obviamente, os próprios alemães. Mas esse acordo chegou a falhar por conta das discordâncias entre a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro e os russos, sobre uma política específica para os Balcãs, deixando a Alemanha e a Áustria-Hungria com uma aliança chamada de Aliança Dupla. Esse foi um método de conter a influência russa nos Balcãs na medida em que o Império Otomano continuava a enfraquecer. Se vocês não lembram do que de acho eu estou falando, não tem problema. O que vocês fazem? Vocês vão lá no canal da disciplina, tá legal? Indo no canal da disciplina, vocês vão poder procurar na aula sobre, na verdade, no conjunto de conteúdos aqui no canal do professor Daniel Chaves, seja sobre nação e nacionalismo, como sobre imperialismo, tá? As aulas 5, ou parte da aula 5, da aula. Deixa eu até ir para a playlist aqui para vocês verem legal. Tá? Com essas aulas aqui, olha, 5 e 6, vocês conseguem ter uma noção legal do porquê os Balcãs eram tão complicados. Não vou dar o spoiler, vocês vão ter que voltar lá se não assistiram. E toda essa discordância dos austro-húngaros com os russos, por sua vez, tinha a ver com as diferenças entre sérvios, croatas e os outros povos dos Balcãs, como também tinha, por sua vez, a ver com uma divergência com os interesses otomanos. Para que vocês tenham uma ideia, isso aqui é um gráficozinho bem legal que eu achei na internet com alguns dos principais elos de conexão entre as várias potências interessadas na região dos Balcãs. Vocês podem ver que não é brincadeira, que não é pouca coisa, mas basicamente aqui a gente tem um anagrama que tem de um lado a Tríplice Aliança, do outro a Tríplice Entente, com
a região dos Balcãs e o Império Otomano sobrando no meio dessa festa e sendo exprimida no meio dessa pancadaria. Tá legal? Então o sistema de alianças foi possivelmente uma das questões ligadas ao conflito. Por outro lado, na história diplomática, muitos também apontam que a questão oriental, o que seria a questão oriental? A questão do Império Otomano. O Império Otomano teria sido, muito possivelmente, um dos fatores de a decadência do Império, os efeitos sistêmicos do que acontecia no Império Otomano teria sido uma das causas, a instabilidade política, econômica no final, que vinha desde o final do século XVIII até o XIX, que fazia com que pejorativo e até preconceituosamente o Império Otomano fosse chamado de o homem doente da Europa, que fazia com que derrotas militares, insolvência institucional, um programa de modernização política e econômica otomano em andamento, a ascensão de um nacionalismo étnico-religioso estranhíssimo na região, faria com que o Império Otomano tropeçasse, passasse por problemas grandes e esse império não conseguisse competir e perdesse força perante. Aqui eu estou trazendo para vocês um mapa da Enciclopédia Britânica da expansão do Império Otomano. Vocês podem ver que a maior extensão territorial que o Império teve foi em algum momento próximo de 1520 a algum momento próximo de 1680, tá? Essa listrazinha aqui em vermelho foi a maior extensão que o Império Otomano já teve, entre 1683 e 1699, ou seja, no finalzinho do século XVII, quando o Império Otomano foi bem grande. Ele chegou aí da Argélia a todo o norte do litorâneo mediterrâneo da África, com Cairo, Alexandria, Trípoli, Tunis, a ilha de Malta, a região que vai de Meca e de Medina, onde hoje é a Arábia Saudita, a Península de Suez, toda a região do Levante, incluindo uma saída para o Golfo Pérsico, onde hoje é o Iraque, no encontro do Tigre com o Eufrate, em Basra. Chegou a ter territórios na Europa quase central, chegou às bordas de Viena, chegou às bordas de onde é Veneza. O Império Otomano foi muito, muito grande. Tá? Para que vocês tenham uma percepção bastante aguçada e bem nítida do que foi esse baita império. Super importante para a história moderna. Se vocês não aprenderam, corram para aprender. Tá? Então, o colapso, ou a questão em torno do que significava o Império Otomano, também era uma das causas para a instabilidade desse conflito. Como nós já falamos, os Balcãs, com toda essa confusão, que inclusive tem tudo a ver com o Império Otomano balançando muito, e a guerra começa nos Balcãs, né? Com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, é tido como o estopim, mas é possível que a gente trace alguns paralelos anteriores, vocês vão ver. A gente tem uma percepção das tendências que se cristalizariam com o assassinato do Francisco Ferdinando, que era o arquiduque do Império Austro-Húngaro, um assassinato que acontece em Sarajevo, na Bósnia, ou seja, complicação danada, porque é um arquiduque de um império morrendo numa região de profunda discordância, dissídio, né? Então, o que é que a gente pode chamar essa questão, né, do barril de pólvora dos Balcãs? A Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro precipitou essa crise, segundo boa parte da historiografia, da crise da Bósnia em 1908 e 1909, ao anexar o antigo reino otomano da Bósnia e Herzegovina, que ocupava desde 1878, o que teria irritado os interesses pan-eslavos da Sérvia, que sempre buscou ser a liderança desse projeto iugoslavo, e do patrono, do protetor dos sérvios, historicamente, que seria o Império Russo. A Guerra Ítalo-Turca de 1911-1912 também foi um precursor significativo, porque abriu caminho para que essas guerras nacionalistas balcânicas acontecessem. A primeira Guerra dos Balcãs acontece logo em seguida. Muita gente fala de Israel e Palestina como uma região de conflitos e conflitos. Os Balcãs são bem pior, vamos ver só. E ninguém lá alega que eles se odeiam desde sempre.
A Guerra dos Balcãs foi travada entre essa Liga dos Balcãs e o Império Otomano, com o resultante Tratado de Londres encolhendo o Império Otomano. Vejam como todos aqueles motivos que a gente está apontando aqui têm uma interdependência, fazendo com que um Estado albanês independente. Vocês já viram onde fica a Albânia? Não viram onde fica a Albânia? Vamos ver onde fica a Albânia. Não dá para conhecer história sem conhecer geografia, gente. Não dá. Olha onde fica a Albânia, gente. A Albânia, vocês devem imaginar, pô, deve ficar lá no meio da Ásia. Não, que nada. A Albânia é um país mediterrâneo, gente. Olha só. A Albânia que fica em cima da Grécia, ao lado da Macedônia, do Kosovo, de Montenegro, pertinho do litoral bósnio e do litoral croata, e fica a modestos, olha aqui, segundo a escala, algo em torno de uns 100 quilômetros de Lecce, Brindisi e Bari, no sul da Itália. Ou seja, é praticamente um país mediterrâneo, certo? Um lugar que deve ser incrível, super bonito, mas teve muita guerra e aí fica meio complicado ir lá, né? Vamos em frente. A criação da Albânia foi um resultado desse Tratado de Londres, que, ao mesmo tempo, ampliou as propriedades territoriais da Bulgária, da Sérvia, Montenegro e Grécia. E quando a Bulgária atacou a Sérvia e a Grécia em 1913, deu início a essa Segunda Guerra Balcânica, o qual perdeu a maior parte da Macedônia para a Sérvia e para a Grécia, o sul de Dobruja para a Romênia, fazendo com que a região perdesse completamente a estabilidade. Vocês devem estar notando que há muitos pequenos conflitos nessa época, e um dos argumentos para que isso ocorra é o que acontece durante a segunda metade do século XIX, uma provável consequência nefasta da Revolução Industrial, que foram as grandes potências mundiais começando a aumentar o tamanho, o alcance e o poder de fogo das suas forças militares. Ainda que ninguém esperasse um conflito desse tamanho, né, o tamanho da Primeira Guerra. Até que aconteça, ninguém acredita que vai acontecer. Muitos historiadores apontam para esse aumento da preparação militar como o fator que levou à eclosão da Primeira Guerra, argumentando que se o assassinato do arquiduque Ferdinand tivesse acontecido uma década antes, talvez não tivesse tido conflito. Foram feitas várias conferências para tentar impedir essas escaladas militares. A primeira delas foi a Conferência de Haia de 1899, por sugestão do imperador russo Nicolau II, para discutir o desarmamento. Uma segunda Conferência de Haia foi realizada em 1907, com todos os signatários, exceto a Alemanha, apoiando o desarmamento. A Alemanha, aliás, que não queria muito se sujeitar a essas regras gerais, não. Ela não concordou com arbitragens e com mediações vinculativas. Se nós tivéssemos que observar mais alguns fatores, nós poderíamos elencar também que narrativas tradicionais da guerra sugeriam que quando a guerra começou, todo mundo acreditou que por ter muita tecnologia, muita força armada e pouco interesse em destruição em jogo, a guerra terminaria rapidamente. Havia, retoricamente inclusive, a expectativa que a guerra acabasse até mesmo no Natal de 1914. Isso é importante para a gente entender as origens do conflito, porque se a guerra fosse curta como esperada, os estadistas acabariam não levando a gravidade de uma ação militar tão seriamente e teriam feito a guerra de outro jeito. Embora seja verdade que todos os líderes militares planejassem uma vitória rápida, muitos líderes militares e civis reconheceram que essa guerra poderia ser, sim, como foi, longa e altamente destrutiva. E um fator, talvez um dos últimos fatores que eu elencaria aqui para vocês, seria o cenário político do final do século XIX, início do século XX, um cenário extremado, profundamente instável, com várias forças políticas disruptivas em ação, vários movimentos nacionalistas, vários movimentos anarquistas, criando condições propícias para o radicalismo e para acontecer o que foi alguém dar um tiro em uma pessoa e daí começar uma guerra. Esse ativismo anarquista, é importante notar que ele assume uma forma de vários atos de terrorismo por manifestantes individuais, né? Os lobos solitários eram comuns nessa época, tentando matar figuras dominantes para parecer fazer com que os estados fossem vulneráveis, inspirasse as massas com esse sacrifício, né? O que nem sempre a gente vai ver dá muito certo. Entre 1890 e 1901, vários assassinatos simbólicos foram cometidos: o rei Humberto da Itália, a imperatriz consorte da Elizabeth da Áustria, o presidente da França, Sadi Carnot, vários outros, o presidente William McKinley dos Estados Unidos, o primeiro-ministro da Espanha, Antônio de Castillo, e o atentado contra o arquiduque, o príncipe Francisco Ferdinando, foi parte desse contexto em que estava todo mundo muito nervoso e pronto para cometer erros, como cometeram. Se há lições desse contexto, algumas interessantes. O otimismo da Belle Époque foi parcialmente destruído
Vocês que já assistiram, especialmente em História da Amazônia, conhecem bem. Aqui a gente também já olhou um pouquinho para a Belle Époque. O otimismo da Belle Époque foi parcialmente destruído e aqueles que lutaram na guerra foram chamados de geração perdida. Muitos soldados voltaram da guerra com neurastenia, né, com shell shock, o estresse pós-traumático, mesmo que não tenham compartilhado experiências de combate ou passado muito tempo significativo na frente de batalha, as imagens de sofrimento e do trauma acabaram se tornando uma percepção amplamente compartilhada. Quer dizer, a neurastenia entrou para valer no século XX, o século de doenças mentais sendo diagnosticadas em escala industrial, e a neurastenia, sem dúvida alguma, teve um papel importante na consequência, no legado da Primeira Guerra. Há um outro problema para a gente observar interessante, uma lição para a gente olhar o estudo da Primeira Guerra, é que o ensino apresentou alguns desafios. Por quê? Porque é natural que ocorram comparações da Primeira com a Segunda Guerra Mundial, que muitas vezes é considerada uma guerra travada por razões erradas, uma guerra que não deveria ter acontecido. Isso é, claro, um desejo, uma expectativa positiva, porque ninguém gosta de, a não ser pessoas realmente psicopatas, gostam de argumentar em favor da morte, mas a rigor, nenhuma guerra ocorre por razões erradas. Todo processo histórico ocorre por razões acidentais ou incidentais que são intrínsecas e que a gente não pode ficar no e se, porque não tem si na história. Claro que é legal fazer uma especulação ou outra, mas a rigor isso é só mesmo uma especulação, quase que um lazer historiográfico e nada mais. Falta, claro, a metanarrativa que é presente na Segunda Guerra, né? A metanarrativa do bem contra o mal. Na falta desses heróis e vilões reconhecíveis, muitas vezes é ensinado tematicamente. A Primeira Guerra ela é simplificada como uma guerra desnecessária, uma guerra de desperdício, de loucuras de generais, de inocências de soldados. E toda a complexidade do conflito que a gente tentou mostrar aqui, ela acaba sendo obscurecida por essas simplificações. Porque, como vocês puderam ver, a Primeira Guerra Mundial é muito mais resultado desse emaranhado e dos ânimos acirrados de uma época extremamente ansiosa, extremamente dopaminada, do que necessariamente em decorrência de um acidente da história, um equívoco poderia ter sido contornado. As coisas não são tão simples assim em história, e muito menos em história contemporânea. Tudo bem, pessoal? Com isso eu tentei introduzir para vocês aqui alguns conteúdos de Primeira Guerra Mundial. Espero que tenha sido útil para vocês. A gente continua daqui a pouquinho. Muito obrigado e até já. Valeu!